A Tailândia é um destino dos sonhos para qualquer viajante, um país que oferece uma impressionante diversidade de paisagens, desde as majestosas montanhas ao norte, passando por centros urbanos vibrantes, até chegar ao litoral, com praias douradas e ilhas remotas de tirar o fôlego. Sua cultura mistura tradições antigas e modernas, visíveis em seus icônicos templos e antigas metrópoles lendárias, assim como em seu povo, que preserva séculos de tradições culturais ricas e variadas, indo das mais conhecidas às mais intrigantes. Seus movimentados mercados flutuantes e o exótico distrito da Luz Vermelha atraem visitantes em busca de diferentes formas de entretenimento. Neste vídeo, vamos explorar 20 fatos fascinantes sobre a Tailândia. Começando pela localização, a Tailândia está situada no Sudeste Asiático, banhada pelos oceanos Índico e Pacífico. O país é formado por uma parte continental e cerca de 1.400 ilhas, incluindo as famosas ilhas de Phuket e Koh Tao. Seu território se estende por aproximadamente 500 mil km², sendo ligeiramente menor que o estado de Minas Gerais. A Tailândia faz fronteira com Mianmar ao norte e oeste, Laos ao norte e leste, Vietnã a leste e sudeste, e Malásia ao sul. Com uma população de cerca de 71 milhões de habitantes, o país tem uma densidade demográfica elevada, com 130 habitantes por quilômetro quadrado, muito superior à do Brasil, que tem 23,8 habitantes por quilômetro quadrado. Aproximadamente 66% da população vive em áreas rurais, enquanto 34% reside em zonas urbanas. O país está dividido administrativamente em 76 províncias e um município, onde se localiza a capital, Bangkok. No que diz respeito à sua geografia física, a Tailândia é muito diversificada. Ao norte, encontramos a cadeia montanhosa de Shan Hills, que se estende desde a fronteira com Mianmar até o rio Mekong, um dos mais importantes cursos d'água do país. A região central é dominada pela planície aluvial do rio Chao Phraya, que irriga terras férteis e permite o cultivo de arroz, um alimento básico da culinária tailandesa. O rio Chao Phraya, conhecido como o Rio dos Reis, é a hidrovia mais importante do país e onde também se encontra a capital. No sul, o terreno é marcado por planícies costeiras, colinas e montanhas, e as ilhas paradisíacas do Golfo da Tailândia e do Mar de Andaman são conhecidas por suas praias de areia branca e águas cristalinas, sendo destinos turísticos muito populares. O clima da Tailândia é fortemente influenciado pelo sistema de monções. O clima da Tailândia é predominantemente tropical monsônico, o que resulta em temperaturas médias elevadas e grandes volumes de chuva ao longo do ano. A vegetação natural do país é composta por florestas tropicais, com manguezais presentes nas áreas costeiras. Atualmente, cerca de 40% do território tailandês é ocupado por cultivos agrícolas, sendo o arroz o principal destaque. Bangkok, a capital vibrante da Tailândia, é uma metrópole fascinante onde tradição e modernidade se encontram de forma única. Localizada às margens do rio Chao Phraya, a cidade é o principal centro cultural, político e econômico do país. Nas últimas décadas, Bangkok passou por um rápido processo de urbanização, impulsionado por fatores como a migração rural urbana, industrialização e modernização econômica. Esse crescimento acelerado também contribuiu para a fama da cidade devido ao seu congestionamento de trânsito. Para amenizar esse problema, Bangkok implementou iniciativas como a criação de uma moderna rede de metrô. Outra solução muito utilizada são as motocicletas, populares por sua agilidade no trânsito intenso, e os tradicionais tuk-tuks, que oferecem uma opção de transporte rápida e prática. Mototáxis também são uma alternativa para quem precisa se locomover rapidamente. Entre os lugares fascinantes de Bangkok, às margens do rio Chao Phraya, destaca-se o majestoso Grand Palace, uma joia arquitetônica que abriga o templo do Buda Esmeralda, um local sagrado reverenciado pelos budistas e símbolo da devoção espiritual tailandesa. Próximo ao Grand Palace, encontra-se o Wat Pho, um dos templos mais respeitados de Bangkok, onde está um impressionante Buda reclinado, uma estátua dourada que simboliza paz e serenidade. O Wat Pho também é conhecido por ser o berço da tradicional massagem tailandesa, com uma escola de medicina onde essa arte é ensinada e praticada até hoje. Para vivenciar a cultura local em sua essência, vale a pena visitar o animado bairro de Chinatown, repleto de mercados tradicionais. Os antigos templos e as variadas opções gastronômicas proporcionam uma autêntica experiência tailandesa. Outro ponto imperdível é o mercado flutuante, um elemento essencial da cultura local.
Navegando pelos tranquilos canais, os visitantes encontram barcos repletos de frutas frescas, vegetais coloridos e artesanatos, observando a vida cotidiana ao longo das águas. A uma curta distância de Bangkok está a antiga cidade de Ayutthaya, antiga capital que hoje é Patrimônio Mundial da Unesco. Entre suas atrações mais marcantes está a famosa imagem de uma cabeça de Buda presa entre as raízes de uma árvore, localizada no Templo Wat Mahatha, um dos muitos templos históricos da região. Outro local significativo é o Wat Traimi, conhecido como o Templo do Buda de Ouro, que abriga uma das estátuas mais impressionantes do país, representando a devoção e espiritualidade do povo tailandês com seu brilho dourado majestoso. Na Tailândia, ao longo do ano, uma variedade de festivais coloridos e vibrantes acontecem em diferentes regiões. Um dos mais conhecidos é o Songkran, o Ano Novo Tailandês, celebrado em abril, marcado por rituais de purificação onde as pessoas jogam água umas nas outras como símbolo de renovação e prosperidade. Outro evento importante é o Loy Krathong, realizado em novembro, durante o qual lanternas de papel e pequenos barcos decorados com flores e velas são lançados em rios e lagos, em homenagem às águas e como forma de agradecimento. O Festival Vegetariano, celebrado pelas comunidades chinesas, também é marcante. Durante 9 dias, os participantes seguem uma dieta vegetariana rigorosa como forma de purificação espiritual. Já o Festival Phi Ta Khon, na região de Luay, no nordeste da Tailândia, é uma celebração vibrante da cultura local, com desfiles, danças tradicionais e performances teatrais. Em fevereiro, o Festival das Flores em Chiang Mai transforma a cidade com tapetes de flores exuberantes, desfiles e apresentações culturais que animam suas ruas. Explorar a Tailândia é mergulhar em uma jornada cheia de surpresas e experiências únicas, desenhadas para encantar e satisfazer os mais diversos interesses. A Tailândia oferece uma infinidade de experiências para todos os tipos de viajantes. Começando pela icônica Full Moon Party, uma festa lendária que reúne milhares de turistas na ilha de Koh Phangan a cada lua cheia. Embalada por música eletrônica e com uma atmosfera eletrizante, a celebração nas praias de areia branca é inesquecível. Apesar das controvérsias, a prostituição é amplamente difundida no país e se tornou uma espécie de atração turística. Estrangeiros, homens, mulheres e até famílias podem ser vistos circulando diariamente em Patong, o famoso distrito da luz vermelha. Em Bangkok, onde garotas de programa lotam as ruas e boates. Outro ponto muito conhecido em Bangkok é a Khao San Road, talvez a rua mais famosa do mundo para mochileiros. Esta caótica via no centro da capital tailandesa é repleta de hotéis baratos, casas de massagem, barracas de comida e bares que se espalham pelas calçadas, criando uma atmosfera vibrante e movimentada. Além disso, os visitantes podem participar de lutas de Muay Thai em autênticos ringues tailandeses. Muitas vezes, essas lutas amistosas entre voluntários, animadas por uma boa dose de alegria alcoólica, proporcionam momentos hilários. A culinária tailandesa é um verdadeiro espetáculo de sabores e aromas que conquistam paladares ao redor do mundo. Combinando ingredientes frescos, ervas aromáticas e especiarias exóticas, os pratos são uma festa para os sentidos. Entre os mais populares estão o famoso Pad Thai, um delicioso macarrão de arroz frito com camarão, tofu, amendoim e vegetais, e o aromático curry tailandês, feito com frango, carne ou frutos do mar, combinados com leite de cocô e pasta de curry. Mas a culinária tailandesa vai além dos pratos tradicionais. O consumo de insetos é uma prática comum e uma fonte popular de proteína no país. Gafanhotos, larvas de besouro, grilos e formigas são fritos e temperados com especiarias, resultando em petiscos crocantes que desafiam os paladares mais aventureiros. Em algumas regiões, é possível até encontrar restaurantes que servem carne de cobra e escorpião, acrescentando um toque de ousadia à gastronomia local. E, claro, há o famoso durian, conhecido como a fruta mais fedorenta do mundo, amado por alguns e detestado por outros. Amada por alguns e odiada por outros, o durian é parte essencial da culinária tailandesa, sendo utilizado em diversas sobremesas e pratos doces. A história da Tailândia é rica e fascinante. O território que hoje conhecemos como Tailândia foi habitado há séculos, embora seja difícil precisar quando isso ocorreu. Reinos siameses, como o de Ayutthaya, dominaram a região entre os séculos XI e X. Após um curto período sob domínio birmanês,
os siameses retomaram o controle sob a liderança militar do rei Taksin em 1769, após a queda de Ayutthaya. A dinastia Chakri foi então fundada por Rama e em 1782, com a fundação de Bangkok como a nova capital do reino. Durante o século XVI, o reino expandiu suas fronteiras, mas muitas dessas áreas foram posteriormente cedidas aos europeus, especialmente aos britânicos e franceses, no século XIX. Em 1932, a Tailândia se tornou oficialmente uma monarquia constitucional. A partir de então, a história do país foi marcada pela invasão japonesa em 1941 e por sua participação em grandes conflitos internacionais, como as guerras da Coreia e do Vietnã. No século XX, a Tailândia também enfrentou desafios políticos, incluindo períodos de instabilidade e golpes militares, mas experimentou um crescimento econômico significativo, tornando-se um dos novos tigres asiáticos. A religião tem um papel fundamental na vida e na cultura da Tailândia, moldando os valores, tradições e práticas sociais do país ao longo dos séculos. O budismo Theravada é a religião predominante, praticada por aproximadamente 95% da população tailandesa. Introduzido há mais de 1000 anos, o budismo se tornou parte essencial da identidade nacional. Os tailandeses seguem os ensinamentos de Buda, buscando alcançar a iluminação por meio do caminho do meio, da meditação e da compaixão. A simpatia e a gentileza pelas quais os tailandeses são conhecidos refletem essa doutrina, que ensina a importância de tratar todos com respeito e atenção, reconhecendo que o outro não é diferente de si. Apesar de eventuais conflitos, o budismo fortalece a busca pelo autoconhecimento e a meditação. Como a religião oficial, o país é repleto de templos, com cerca de 30.000 espalhados por todo o território. As construções são de tirar o fôlego, com arquiteturas vibrantes, cheias de cores e detalhes que combinam folhas de ouro e porcelana chinesa, tornando os templos uma atração imperdível. Brilhantes representações de animais mitológicos, vegetação exuberante, guerreiros e imagens sagradas de Buda compõem o cenário cultural da Tailândia. No campo econômico, a Tailândia se destaca como uma das principais potências do Sudeste Asiático, com um crescimento expressivo nas últimas décadas, impulsionado pela indústria e pelo turismo. O país é considerado de industrialização recente, com a exportação de bens manufaturados como um dos pilares de sua economia. O turismo também desempenha um papel crucial, sendo uma das atividades econômicas mais importantes. No setor primário, a agricultura é predominante, com ênfase na produção de arroz, óleo de palma, abacaxi, borracha e milho. No setor secundário, a fabricação de carros, eletrônicos, máquinas, equipamentos, joias, roupas e calçados tem grande relevância. Já no setor terciário, o comércio internacional, o vasto mercado local, o funcionalismo público e os serviços turísticos são essenciais. As paisagens deslumbrantes da Tailândia atraem inúmeros turistas, contribuindo de forma significativa para a economia do país. A arte tailandesa é uma complexa tapeçaria de tradições milenares e influências culturais, refletindo a profundidade espiritual do país. Entre os ofícios mais conhecidos estão a arte da laca e da cerâmica, usadas na confecção de candeeiros e estátuas, além da escultura em madeira ornamental e a produção de têxteis. A seda tailandesa, em particular, é reconhecida internacionalmente por sua qualidade. A escultura tradicional, especialmente as estátuas de Buda, é marcada por sua meticulosidade e espiritualidade, transmitindo calma e contemplação com suas poses graciosas e expressões serenas. A pintura mural, encontrada em templos antigos como os de Ayutthaya e Sukhothai, retrata cenas da vida de Buda, mitologia budista e histórias locais, sendo outra expressão importante da arte tailandesa. Além do artesanato, a Tailândia é conhecida por sua produção de joias e pedras preciosas, desempenhando um papel importante no mercado internacional. As danças tailandesas, com trajes elaborados, cores vibrantes e movimentos graciosos, estão entre as mais deslumbrantes e complexas do mundo. A Tailândia, nomeada em homenagem ao grupo étnico majoritário Thai, que constitui cerca de 90% da população, abriga uma diversidade étnica impressionante. Mais de 60 grupos minoritários contribuem para a rica tapeçaria cultural do país. A Tailândia é um país repleto de diversidade cultural, com grupos étnicos que enriquecem sua identidade. Entre eles, os chineses se destacam como a maior comunidade fora da China,
com sua influência marcante nas grandes cidades e nas celebrações vibrantes do Ano Novo Chinês. No norte, habitam as colinas 6 grupos étnicos distintos, como os Hakka, Lisu e Karen. Já na região sul, próxima à fronteira com a Malásia, os malaios tailandeses, predominantemente muçulmanos, acrescentam mais uma camada à riqueza étnica do país. No nordeste, encontramos os tailandeses de ascendência islâmica conhecidos como Isa. Essa diversidade se reflete nas mais de 62 línguas faladas no país, sendo que o tailandês, ou siamês, é a mais comum, falada por cerca de 85% da população. Considerada uma das línguas mais desafiadoras do mundo, o tailandês utiliza um sistema de escrita único, composto por 44 consoantes e 32 vogais, escrito da esquerda para a direita. A região norte da Tailândia encanta com suas paisagens deslumbrantes, rica herança cultural e comunidades étnicas variadas. Chiang Mai, a maior cidade da região, é um destino imperdível, famosa por seus templos históricos. Os visitantes podem explorar locais emblemáticos como o Templo Wat Phradet Doi Suthep, situado no alto de uma montanha, e o mercado noturno de Chiang Mai, onde podem saborear iguarias locais e adquirir artesanato tradicional. Além de Chiang Mai, Chiang Rai é outra joia do norte, conhecida pelo deslumbrante Templo Branco Wat Hong Kong, uma obra-prima arquitetônica. A cidade também serve como ponto de partida para descobrir as famosas montanhas de Chiang Rai, lar de tribos de colina coloridas e paisagens naturais impressionantes. Lampang oferece uma experiência autêntica da vida no norte, com seus templos históricos, ruas tranquilas e uma atmosfera relaxante. Os amantes da história podem explorar o centro histórico de Lampang, com seus edifícios preservados do período colonial, enquanto os entusiastas da natureza podem aproveitar atividades ao ar livre nas proximidades, como trilhas e passeios de elefante. Mae Lyongon, localizada perto da fronteira com Mianmar, é conhecida por sua paisagem montanhosa deslumbrante e atmosfera tranquila, onde viajantes podem visitar aldeias étnicas remotas, como a aldeia da tribo Karen, famosa por suas mulheres de pescoço alongados, uma tradição ancestral que perdura até hoje. Com a finalidade de protegê-las de ataques de tigres, as argolas que adornam as mulheres da Tailândia tornaram-se um símbolo de beleza, utilizadas como um atrativo para conquistar um marido na vida adulta. Contudo, a nova geração está mudando esse cenário e se recusa a usar essas joias tradicionais. O Muay Thai, também conhecido como boxe tailandês, é uma arte marcial profundamente enraizada na cultura tailandesa, considerada não apenas um esporte, mas uma expressão artística e tradicional. Com uma rica história que remonta a séculos, o Muay Thai surgiu como uma técnica de combate utilizada pelos soldados tailandeses em tempos de guerra. Com o passar do tempo, transformou-se em uma prática esportiva organizada, com regras e competições formais, e hoje representa uma parte essencial da identidade nacional da Tailândia, com milhares de lutadores, tanto profissionais quanto amadores, em todo o país. Os praticantes de Muay Thai são treinados para usar punhos, pés, cotovelos e joelhos, tornando esta arte marcial uma das mais completas e eficazes para o combate corpo a corpo. Além das técnicas de luta, o treinamento enfatiza valores como disciplina, respeito e autocontrole, reforçando sua profunda conexão com a cultura tailandesa. O Muay Thai também se destacou nas artes marciais globais, sendo reconhecido por sua eficácia e técnica. Sua presença em filmes de ação e nas lutas profissionais é notável, com grandes atletas, como Anderson Silva e John Jones, utilizando o boxe tailandês com sucesso em suas carreiras no UFC, evidenciando sua versatilidade e poder. Os parques nacionais da Tailândia oferecem uma fascinante visão da rica diversidade natural e cultural do país. Um dos parques mais emblemáticos é o Parque Nacional Khao Sok, famoso por sua floresta tropical exuberante, considerada uma das mais antigas do mundo, com árvores gigantes que se elevam em direção ao céu, uma vegetação densa e uma abundante vida selvagem. Um dos destaques do parque é o Lago Chieolar, um lago de água doce cercado por penhascos de calcário cobertos de vegetação luxuriante. O cenário é deslumbrante, com águas cristalinas refletindo as formações rochosas e a selva circundante. Os visitantes têm a oportunidade de desfrutar de passeios de barco pelo lago, observar a vida selvagem nas margens e explorar a beleza natural do local. Passar a noite em bungalows flutuantes proporciona uma experiência única de imersão na natureza. Além do Parque Nacional Khao Sok,
Outros parques nacionais tailandeses também se destacam. O Parque Nacional Doi Inthanon, localizado no norte da Tailândia, abriga o pico mais alto do país e é famoso por suas paisagens montanhosas, cachoeiras espetaculares e uma rica variedade de aves. Já o Parque Nacional de Sei, reconhecido como Patrimônio Mundial pela Unesco, é lar de uma vasta gama de vida selvagem, incluindo elefantes, tigres, ursos e macacos. O Elephant Nature Park, um santuário dedicado ao cuidado de cerca de 50 elefantes resgatados de situações de risco ou abuso, é um local onde não há shows ou passeios. O foco está no amor e nos cuidados para ajudar na recuperação desses magníficos animais. A região sul da Tailândia é fascinante, conhecida por suas praias deslumbrantes, ilhas paradisíacas e rica diversidade cultural. Phuket, a maior ilha da Tailândia, recebe cerca de 3 milhões de visitantes anualmente. Possui mais de 500 quilômetros de extensão e é quase do tamanho de Singapura. Com mais de 30 praias para todos os gostos e orçamentos, não se pode falar de Phuket sem mencionar Patong, a praia mais famosa da ilha, que oferece uma vida noturna agitada, começando sempre com um pôr do sol inesquecível. Koh Samui, situada no Golfo da Tailândia, é famosa por suas praias de areia branca, águas cristalinas e paisagens tropicais deslumbrantes, além de oferecer uma atmosfera mais tranquila em comparação a Phuket, com diversos resorts de luxo, spas e retiros de yoga. Krabi e Hai Lai Beach são conhecidas por suas impressionantes formações rochosas de calcário e praias deslumbrantes. Hai Lai Beach, acessível apenas por barco devido às falésias que a cercam, é um dos locais mais icônicos de Krabi e um paraíso para escaladores, atraindo entusiastas de todo o mundo. Na Tailândia, algumas regras de etiqueta são importantes. Por exemplo, é considerado rude tocar na cabeça de alguém ou apontar para pessoas, incluindo imagens de Buda. Em público, demonstrar emoções intensas não é apropriado. Os tailandeses possuem um gesto encantador de cumprimento e despedida chamado Wai, que consiste em unir as mãos em um gesto de oração, acompanhado de um sorriso que expressa alegria ao ver alguém, razão pela qual a Tailândia é conhecida como a Terra dos Sorrisos. É essencial remover os sapatos ao entrar em templos ou residências, além de demonstrar respeito pela família real, já que desrespeitar a realeza pode levar à prisão. As cédulas devem ser tratadas com cuidado, pois exibem a imagem do rei, e é importante seguir regras como evitar o contato físico com mulheres e manter a cabeça em um nível inferior quando próximo a elas nos templos. A Tailândia abriga cerca de 25% de sua área coberta por florestas, que possuem uma biodiversidade impressionante, com mais de 15 mil espécies de plantas. Entre os animais icônicos, destaca-se o majestoso elefante asiático, que tem um papel significativo na cultura e história do país. As florestas também são o lar dos raros tigres da Indochina, que, apesar da drástica diminuição de sua população, ainda podem ser encontrados em áreas protegidas. Nas águas da Tailândia, o tubarão-baleia, que pode alcançar mais de 15 metros de comprimento, é uma das espécies impressionantes. A Tailândia, oficialmente conhecida como Reino da Tailândia, recebeu esse nome em 1939, anteriormente sendo chamada de Sião. O termo Tailândia significa Terra dos Tailandeses ou Terra Livre, escolhido pelo governo da época para promover a identidade nacional e unificar os diversos grupos étnicos. Essa mudança foi liderada pelo primeiro-ministro, que buscava um nome que refletisse a união e independência da nação, e desde então, o nome Tailândia se tornou a denominação oficial do país no Sudeste Asiático. A bandeira da Tailândia consiste em 5 faixas horizontais nas cores vermelha, branca e azul, cada uma com um significado simbólico. O vermelho representa a nação tailandesa, o branco a religião budista e a pureza, enquanto o azul simboliza a monarquia. O emblema central é um disco azul com uma figura celestial branca conhecida como chakra, um símbolo antigo associado ao rei Rama I, fundador da dinastia Chakri, que também representa a soberania e a identidade nacional tailandesa.